Shalom, queridos, amados, graça e paz, que maravilha, juntos novamente para mais um dia de estudos da Palavra de Deus, neste que é o dia de número 171. Estamos no dia 18 de novembro, portanto, um dia especial, dia de descanso, que com certeza você, cumprindo esse propósito de estudar a Palavra de Deus, vai continuar a ter um dia excelente na sua vida. Fica conosco, acompanhe agora o estudo de mais um novo livro, o livro de Pedro, escrito, essa epístola por ele, para nos trazer grandes ensinamentos da parte do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Fica ligado, queridos, porque tem coisas grandiosas e novas para a sua vida. Aleluia! Shalom, queridos, olha aí, vamos dar continuidade aos nossos estudos neste dia 18 de novembro, dia de número 171 dos nossos estudos. Eu te convido para você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Nós vamos estudar também hoje dois capítulos, os capítulos 31 e 32, que diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles me serão por povo. Assim diz o Senhor, os do povo que escaparam da espada acharam graça no deserto, quando eu ia dar o repouso a Israel. O Senhor se manifestou para mim já há muito tempo, dizendo, como o Eterno te amei, por isso em minha misericórdia te atraio para mim. Te edificarei ainda e serás edificada, ó Virgem de Israel. Serás ainda adornada com os teus tamborins e sairás nas danças alegres dos que se regozijam. Outra vez plantarás vinhas dos montes de Samaria, e os que as plantam gozarão do fruto. Porque haverá um dia em que os guardas clamarão sobre o monte de Efraim. Vos levanteis e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, regozijai-vos em Jacó com alegria, e exultai com júbilo à cabeça das nações. Publicai, cantai louvores e dizei, ó Senhor, salva o teu povo, o restante de Israel. Eis que eu os trarei de volta da terra do norte, e os ajuntarei desde os confins da terra, e entre eles haverá cegos e coxos, a mulher que está grávida e a que dá à luz juntamente. Em grande congregação voltarão para cá. Virão com choro, mas com misericórdia os farei voltar, e os farei andar junto a ribeiros de águas, por caminho direito no qual não tropeçarão, porque sou para Israel um pai, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas que estão longe. E dizei, aquele que espalhou a Israel o ajuntará, e o guardará como pastor ao seu gado. Porque o Senhor redimiu a Jacó, redimiu-o da mão do que era mais forte que ele. E virão e cantarão louvores no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao vinho, e ao azeite, ao gado das ovelhas e das vacas, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais sentirão tristeza. E então a virgem se alegrará na dança, e os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em gozo, os consolarei e os darei alegria em lugar de tristeza. E a alma do sacerdote saciarei com gordura, e o meu povo será satisfeito dos meus bens, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor: uma voz foi ouvida em Ramá, pranto e choro amargo. Raquel, que lamenta por seus filhos, não quis ser consolada a respeito de seus filhos, porque já pereceram. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de pranto e os teus olhos das lágrimas, porque galardão há para o teu trabalho, diz o Senhor, pois voltarão eles da terra do inimigo. Esperança também há para o seu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para a sua terra própria. Escutando, ouvi a Efraim que se lamentava, dizendo: açoitaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Me converta e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Porque depois que me converti, tive arrependimento, e depois que recebi instrução, bati na minha coxa. Fiquei confuso e envergonhado, porque suportei a afronta de minha juventude. Não é Efraim filho precioso para mim? Não é um menino em que eu me deleito? Com tudo isso, desde que falei contra ele, lembrei-me dele constantemente, por isso as minhas entranhas se comoveram por ele. Deveras terei dele misericórdia, diz o Senhor. Estabeleça para ti sinais. Coloca para ti altos marcos. Nota atentamente a vereda, o caminho por onde andaste. Volta, pois, virgem de Israel, volta para estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criará uma coisa nova sobre a terra, uma mulher rodeará a um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e em suas cidades, quando eu vos trazer do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó habitação de justiça, ó monte de santidade. E Judá habitará nela, e também em todas as suas cidades, como também os seus lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque terei satisfeito a alma cansada e saciado toda a alma entristecida. Nisto despertei e vi, e o meu sono foi doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá de semente de homens e de semente de animais. E será que, como tomei cuidado deles para arrancar e derrubar, transtornar e destruir, e afligir, assim tomarei cuidado deles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram. Mas sim, cada qual morrerá por sua maldade, e os dentes de todo homem que comer as uvas verdes se emboltarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, nos quais farei um novo convênio com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como o pacto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela sua mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto, bem que fui eu, marido para eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei em seus corações, e serei eu e ele, a eles por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará mais ninguém a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis da lua e das estrelas para a luz da noite, que move o mar e suas ondas bramam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis falharem diante de mim, diz o Senhor,
também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus acima podem ser medidos, ou se podem ser esquadrinhados os alicerces da terra abaixo, então poderei eu também desprezar toda a descendência de Israel, por causa de tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que esta cidade será edificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E estender-se-á para mais adiante dela a corda de medir até sobre a colina de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale onde se arrojam os cadáveres e as cinzas, e todos os campos até o ribeiro de Cedrão, e até a porta dos cavalos na esquina oriental, será consagrado ao Senhor. Nunca mais a cidade será arrancada e nem derrubada para sempre. Aleluias! Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos agora ao capítulo 32. Palavra do Senhor que veio a Jeremias no 10º ano de Sedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. E então o exército do rei de Babilônia tinha cercado Jerusalém, e o profeta Jeremias estava encerrado no pátio do cárcere que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado preso, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e a ela a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas sim certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e falará com ele boca a boca, e com seus olhos verá os dele. E levará Zedequias para a Babilônia, e lá estará até que eu o visite, diz o Senhor, e, embora que pelejais contra os caldeus, não os vencereis. E disse Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Hanameel, filho de Salom, seu tio, vem a ti dizendo: compra minha herdade para ti que está em Anatote, porque tens o direito de resgate para comprá-la. E veio a mim, pois Hanameel, filho de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o direito da herança é teu, e a ti compete a redenção. Compra para ti. Então reconheci que era a palavra do Senhor. E comprei a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual estava em Anatote, e lhe posei o dinheiro 17 siclos de prata. E assinei a escritura e a selei, e fiz testemunhar por testemunhas, e pesei o dinheiro com balança. Tomei logo a escritura da compra, selada segundo o direito e costume, e a cópia aberta. E dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, diante de Hanameel, filho de meu tio, e diante das testemunhas que haviam assinado a escritura de compra, e diante de todos os judeus que estavam no pátio da guarda. E dei ordem então a Baruque diante deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, esta carta de compra, tanto a selada e esta que é aberta, e as ponham em um vaso de barro, para que possam se conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda serão compradas casas, e herdades e vinhas nesta terra. Depois que dei a Baruque, filho do Nerias, a escritura da compra, eu orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há coisa alguma que seja demasiado difícil para ti.
Tu que usas de misericórdia com milhares e retribuis a maldade dos pais no seio dos filhos, depois deles, Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Grande em conselho, magnífico em obras, porque estão os teus olhos abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para a cada um dar, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto de suas obras. Que puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até este dia, tanto em Israel como nos homens, e te tens feito um nome como se vê no dia de hoje. E tiraste o teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, e com mão forte e braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra, da qual juraste a seus pais, que a daria, terra que emana leite e mel. E entraram e a possuíram, mas não deram ouvidos à tua voz, nem andaram em tua lei, nada fizeram daquilo que lhes ordenaste fazer. Portanto, tens feito vir sobre eles todo este mal. Eis que, com arietes, atacaram a cidade para tomá-la, e a cidade vai ser entregue na mão dos caldeus que pelejam contra eles. Pela espada, pela fome e pela pestilência. E veio, pois, acontecer o que tu disseste, e eis aqui o estás presenciado. E tu, Senhor Deus, me disseste: compra a herdade por dinheiro e ponha testemunhas, embora esta cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria por acaso coisa alguma muito difícil para mim? É verdade. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu vou entregar esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual a tomará. E virão os caldeus que pelejam contra esta cidade, e atearão fogo nesta cidade, e a queimarão, junto com as casas em cujos terraços seus habitantes queimavam incenso a Baal, e derramaram libações a deuses estranhos, para me provocar a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não têm feito, a não ser o que é mal diante dos meus olhos, desde a sua juventude. Porque os filhos de Israel não têm feito nada mais que me provocar a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. De maneira que para o meu furor e para a minha ira me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até hoje, para que me façam tirar ela da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que têm feito para me provocarem a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas e os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e me voltaram as costas e não o rosto. E quando eu os ensinava madrugando e ensinando, não ouviram para receberem a instrução, mas sim puseram as suas abominações na casa na qual é invocada o meu nome, profanando-a, e edificaram altares a Baal, os quais estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar pelo fogo seus filhos e suas filhas a Moloque, o qual nunca lhes mandei, nem me veio ao pensamento que fizessem esta abominação para fazer pecar a Judá. E portanto, agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esta cidade, da qual dizeis vós: entregue será na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência.
Eis que eu vos ajuntarei de todas as terras para as quais os lancei na minha ira e no meu furor, e com grande indignação, e os farei voltar para este lugar, e os farei habitar nele seguramente. E meu povo serão eles, e eu lhes serei o seu Deus. E eu lhes darei um mesmo coração, um só caminho, para que me temam perpetuamente, para o seu próprio bem e o de seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, que não retrocederei atrás de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração deles, para que não se separem de mim. E me alegrarei com eles, lhes fazendo bem, e os plantarei nesta terra com verdade, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, assim trarei sobre eles todo o bem que a respeito deles falo. E possuirão herdade nesta terra da qual vós dizeis: está deserta, sem homens e sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Campos se comprarão por dinheiro, e farão escrituras, e as selarão, que se confirmarão por testemunhas, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas e nas cidades dos campos, e nas cidades que estão no sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Aleluia! 2 capítulos bastante maiores que os demais, mas de grande força e significância. Aqui Deus mostra que mesmo castigando o seu povo pela desobediência, pela adoração a ídolos, sacrifício a outros deuses, vai chegar o tempo que o Senhor vai ajuntá-los novamente. E, com certeza, este povo será o povo de Deus, e Deus será o único Deus para este povo. Amém? Isso está prestes para acontecer. Glória a Deus. Fica ligado que vem mais uma leitura agora do estudo do livro dos Salmos. Deus abençoe.